E aí pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje vamos falar de máquinas de estado. Então, em linguagem C, a máquina de estado ela pode ser feita de duas formas, né? Usando switch case ou ponteiros de função. Então, para elaborar esse exemplo, né, aqui vamos ter aqui uma máquina de estado aqui com três estados, né, no formato estado circular. E para esse modelo vamos implementar os dois tipos, né, tanto para switch quanto para ponteiros de função, para vermos quais são as diferenças entre ambos. Mas já ressaltando que para esse tipo de implementação, a switch case começa a ficar um pouco verboso. Fica difícil de fazer a leitura, o switch pode crescer exponencialmente, dependendo da quantidade de estados que nós vamos inserir na nossa máquina, e pode ainda piorar caso nossos estados tenham sub e subestados. Então, nesse caso, quando a máquina de estado é muito complexa, na minha opinião, né, a opinião minha mesmo, já a experiência minha, acredito que seja mais interessante realizar essa implementação em ponteiros de função. E uma segunda implementação, né, vamos tentar implementar esse mesmo exemplo, né, com diversos tipos de interação, né? Estados eles podem ir em diversos sentidos, né? Dependendo da aplicação. Esse aqui é um exemplo hipotético, então cada estado ele pode, além de permanecer no seu próprio estado, ele pode ir para o próximo estado, sendo nesse caso o estado 1 aqui, exemplificando aqui o estado 3, ele pode ficar nele mesmo, né? Nesse próprio estado, ele pode ir para o estado 1 ou ele pode ir para o estado 2. Eu não vou exemplificar aqui um subestado do estado, né? Porque começar a ficar um pouco verboso o exemplo, mas acho que vocês pegaram a ideia e é só você ter o mesmo miolo aqui, né? Que esse aqui vai ser o miolo para esse estado macro e ter o mesmo miolo para os subestados. Então vamos aqui realizar o exemplo para nós vermos aqui como funciona isso na prática. Antes de mais nada, né, parece até uma carinha feliz, ó. Orelhinha e tal, olhinhos aqui, dando um sorriso aqui e um bom dia para vocês aí também. Então, nesse primeiro exemplo aqui, vamos criar aqui uma pasta aqui para fazer um método de switch case. Então, vou colocar main C. Esses caras aqui eu vou ter três exemplos desse cara aqui, então eu vou apagar esses dois aqui e manter esses dois aqui comentados por enquanto. Então, beleza. Vou criar nosso template aqui. Então, para esse primeiro exemplo, vamos fazer aqui switch case. Então, eu vou criar uma enumeração aqui, uma lista de dados. Aqui eu tenho state 1, 2 e 3. Então, aqui eu vou ter um while gigantão aqui, que vai ficar alterando o estado dele aqui. Vou colocar uma variável booleana aqui, só para não. Vou colocar um while 1 aqui, um while true. E também colocar um temporizador aqui, um delay, para podermos ver aqui os estados alterando de forma mais tranquila. E ao término aqui eu coloco um sleep aqui de 1. Então é bem simples aqui, eu vou colocar um switch, onde eu vou ter uma variável aqui state, que começa com state 1. E aqui eu vou olhar o state, vou ver que estado que ele se encontra. No caso, se tiver em state 1, ele vai realizar um comportamento, né? Então eu vou printar aqui o seu estado e vou indicar qual o próximo estado. Então aqui vai ser o estado 2 e esse aqui vai para o estado 3. Estado 3 e ele vai para o estado 1. Então main1.out, switch case, né? Ciclando entre os estados, né? Esperando ficando um segundo em cada estado. Então, esse aqui é um formato, né, para poder construir máquinas de estado usando switch case. Mas para esses casos simples é até uma boa usar switch case, mas quando a máquina de estado começa a ficar complexa, aí eu prefiro usar a abordagem de ponteiros de função, né? Então vamos realizar aqui a implementação dos ponteiros de função. Eu vou copiar esse arquivo aqui, tem como 2, descomenta esse cara, e agora essa abordagem vai mudar. Então vou copiar esses três caras aqui, transformar eles em funções. Aqui primeiro eu preciso ter uma estrutura para poder. Aqui dentro de state eu preciso ter uma função aqui, né? Então eu vou criar aqui. Bom, e aqui a gente tem um problema do ovo e da galinha, né? Aqui eu preciso do state para poder passar como argumento para as funções que vão implementar esse tipo, né? Essa formatação. E aqui eu preciso ter a função para poder, esse tipo de função para poder ser um atributo desse cara aqui. Então eu vou usar uma técnica aqui do tipo opaco aqui, onde a própria estrutura vai ser definida no mesmo contexto, né?
Se a gente estivesse trabalhando em arquivos diferentes, a gente não teria esse problema, né? Mas aqui nós vamos ter. Então vou colocar state t, state t. Aqui eu tô falando pro compilador acreditar em mim que esse tipo uma hora vai existir. Então aqui eu passo o state t aqui. E aqui eu preciso do func t aqui, func aqui, por exemplo. Então vamos transformar esses caras em funções. Em void, pegar esse estado aqui, state t pointer state, receber esse cara aqui, coloca esse cara aqui. E aqui meu state. Quero fazer desse jeito. Limpar todo mundo aqui. Agora nós precisamos aqui de uma função para poder trabalhar com esse carinha aqui. Então eu vou criar aqui uma função aqui, void state init, vai receber um state e um func t. Vai ser um callback aqui. Vou chamar ele de initial, né? Eu vou criar uma outra aqui para processar. Bom, agora aqui é o seguinte, para iniciar, né, é só pegar o state aqui, o func e passar o initial aqui. Pronto, isso aqui já inicializamos nosso estado inicial. E aqui no processo, eu vou colocar um while true. Aqui dentro eu vou colocar o seguinte, eu vou pegar o state e vou chamar o func, né, passando o próprio state aqui. E aqui eu vou colocar um sleep aqui de 1 segundo para não ficar detonando aqui, né? Então, olha esse cara aqui. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou criar o state, a state init, eu passo o state aqui e eu passo a função inicial, que é o state1. Vai começar usando essa função aí, ó. Uma vez que setou essa função inicial, eu passo o state. E agora como eles trocam de estado? Então cada estado ele é responsável por setar o próximo estado, entendeu? Então, por exemplo, como eu setei o state1 aqui, então ele vai brigar para o próximo estado. Então o próximo estado ele vai receber o state aqui como argumento, eu vou pegar o func e vou falar assim, ó, vai para o state 2. E o mesmo pro 2, só que ele fala para ir pro 3. E o mesmo ele fala para ir pro 1. Então eles ficam ciclando entre eles aqui. Então, deixa eu trazer aqui, while aqui, beleza. Abrir um terminal integrado. Eu tenho esse problema aqui. Começar de compilação. Problema do ovo da galinha aqui é complicado de resolver aqui. Então eu tenho esse cara, esse cara. Aqui eu preciso definir a estrutura desse jeito aqui. Não pode ser assim, senão ele não reconhece. Umas técnicas malucas, eu esqueci, né? No caso do tipo opaco, eu faço isso, depois eu defino como assim, dessa forma. Então vamos lá, main 2.out. Então aí, pessoal, máquina de estado usando agora ponteiras de funções, ponteiro de função. Espero que tenha gostado. Dá um pouco de trabalho, né? Se a gente fazer uma análise desse código aqui em relação ao outro aqui, por exemplo. Esse aqui é muito mais simples, é menor e muito mais simples de entender. Porém, conforme a máquina vai aumentando o seu tamanho, né, seus estados vão sendo incrementados, aí posso virar uma puta dor de cabeça, né? E isso daqui começa a virar um linguição e acaba não ficando legal, né? Aqui não, aqui já como cada estado é a sua própria função, então eu posso segregar esses caras em arquivos, fica muito mais fácil de trabalhar. Apesar da complexidade inicial que é empregada aqui na hora da implementação da máquina de estado aqui, né? Mas ele fica muito mais separadinho. E cada estado é responsável por fazer a transição para o próximo estado. O mesmo acontece aqui também, né? Só que por atribuição aqui do estado aqui, como no tipo enum. Aqui a própria função recebe a próxima função que vai ser chamada na hora de realizar seu processamento. Então, nós falamos de callback, né? Usamos callback aqui também e usamos ponteiro de função. É um assunto muito legal de entender. Com esse tipo de técnica dá para fazer muita coisa. Talvez eu traga mais alguma novidade pro próximo vídeo aí, pessoal. Muito obrigado e fui, valeu!